Em 1974, o mundo viu uma das cenas mais estranhas da história das Copas. Mas por trás daquele lance, havia uma história muito maior. Em 1974, o Zaire entrou para a história. Foi a primeira seleção da África subsaariana a disputar uma Copa do Mundo. E naquele momento, levava consigo muito mais do que um time de futebol. A classificação era um feito gigantesco. Para muita gente, aquilo representava orgulho, identidade e afirmação continental. O Zaire não estava só jogando uma Copa. Estava representando um marco, mas por trás daquela conquista, havia também política. O regime de Mobutu enxergava a seleção como vitrine do país. O futebol servia como símbolo de prestígio, poder e propaganda. Por fora, havia orgulho. Por dentro, começava a crescer o peso da pressão. Porque aquela seleção não carregava apenas esperança. Ela também carregava cobrança, vigilância e medo de fracassar. E antes mesmo de a bola rolar na Alemanha, os bastidores daquela campanha já mostravam que a história seria bem mais complexa do que parecia. A própria camisa já dizia muito sobre aquela seleção. O verde, os detalhes fortes, o leopardo no centro. Não era só um uniforme. Era uma imagem de força, orgulho e poder. Antes da Copa, os jogadores foram tratados como símbolos nacionais. Receberam prestígio, atenção e até carros como recompensa. Para o regime, aquela seleção era uma vitrine perfeita. Mas esse brilho também trouxe tensão. Ao redor do time, havia dirigentes, agentes e homens ligados ao governo. Eles não estavam ali apenas para acompanhar. Também estavam ali para controlar. Aos poucos, o futebol começou a ficar pequeno diante do peso político. Os jogadores eram celebrados por um lado, mas vigiados por outro. Nem o treinador parecia ter controle total sobre o ambiente. A campanha do Zaire não era conduzida apenas dentro das quatro linhas. Havia bastidores, havia interferência, havia medo. E quando a Copa começou, toda essa tensão entrou em campo junto com eles. Na estreia, Zaire enfrentou a Escócia. Perdeu por 2-0. Não era um bom começo, mas também ainda não era uma tragédia. Era a primeira Copa daquela seleção. Havia nervosismo, havia diferença técnica, mas ainda existia a sensação de que o time poderia competir com dignidade. Só que o jogo seguinte mudaria tudo. Do outro lado estava a Iugoslávia. E a partir dali, a campanha de Zaire começou a virar um pesadelo. O placar terminou 9-0. 9. Uma goleada devastadora. Um resultado que não destruiu apenas a partida, destruiu o ambiente. No meio do caos, aconteceu algo inédito. Zaire fez a primeira substituição de goleiro da história das Copas, mas nem isso conseguiu parar a queda. E depois do jogo, a confusão não ficou só no campo. O treinador de Zaire era iugoslavo. E justamente depois da goleada contra a Iugoslávia, ele não pôde explicar tudo livremente à imprensa. O vexame tinha virado também um problema de bastidor. Depois daquela noite, a seleção já não carregava só pressão. Carregava medo. Depois da goleada contra a Iugoslávia, veio o último jogo da fase. E do outro lado estava o Brasil. Mesmo sem o brilho absoluto de 70, aquela camisa ainda carregava nomes enormes. Jairzinho, Rivelino, jogadores acostumados ao peso de uma Copa. Mas para Zaire, aquele jogo tinha outro peso. Segundo relatos posteriores, os jogadores teriam recebido um aviso. Não poderiam perder por 4 gols ou mais. Então, quando a bola rolou, Zaire não jogava apenas contra o Brasil. Jogava contra o placar, contra o relógio, contra o medo do que poderia acontecer depois. O Brasil foi empurrando. Jairzinho marcou. Depois Rivelino. Mais tarde, Valdomiro fez o terceiro. E naquele momento, o jogo mudou. Para o Brasil, era só mais uma chance de ampliar. Para Zaire, o próximo gol podia significar algo muito maior do que uma derrota. Então veio a falta perto da área. A bola parada, a barreira formada
e o estádio esperando mais um chute brasileiro. Na barreira estava Mwepu Ilunga, e naquele momento ele parecia carregar algo maior do que uma simples jogada. Era o medo do quarto gol. Antes da cobrança, ele tomou uma decisão. Saiu da barreira e correu em direção à bola. Ele chutou a bola para longe. Os brasileiros olharam sem entender. O árbitro parou tudo. Ilunga recebeu cartão amarelo. E aquela cena entrou para a história como um dos momentos mais estranhos de uma Copa do Mundo. Durante muito tempo, a explicação foi simples demais. Ele não sabia a regra. Como se aquele jogador tivesse chegado à Copa sem entender o futebol. Mas Ilunga era jogador profissional. Era campeão africano. Ele sabia jogar. Aquilo não era ignorância. Era desespero. Uma tentativa de ganhar alguns segundos, de afastar a bola, de afastar o quarto gol. E talvez, naquele momento, afastar também o medo que cercava aquela seleção. Perderam para o Brasil por 3-0. O quarto gol não veio. Mas a Copa já tinha deixado uma marca difícil de apagar. A seleção que tinha chegado como símbolo de orgulho voltou em silêncio. Sem festa, sem glória, sem a imagem de força que o regime queria mostrar ao mundo. E depois daquela campanha, o futebol deixou de ser prioridade. Mobutu, que tinha usado a seleção como vitrine política, se afastou. O investimento desapareceu. O entusiasmo também. Aqueles jogadores, que tinham aberto uma porta histórica para a África nas Copas, foram ficando para trás. Com o tempo, quase tudo o que construíram foi reduzido a uma imagem. Uma barreira, uma bola parada, um jogador correndo antes da cobrança e um mundo inteiro rindo sem conhecer a história. Mas por trás daquele lance havia um homem. Havia uma seleção, havia pressão e havia medo. Às vezes, o lance mais estranho de uma Copa do Mundo não é uma piada. É uma história mal contada. Uma imagem repetida tantas vezes que quase apagou tudo que existia por trás dela. Naquele dia, diante do Brasil, Mwepu Ilunga chutou a bola para longe. Mas talvez o que ele quisesse afastar não fosse só a bola. Era o quarto gol. Era a humilhação. Era a volta para casa. Era o medo. E quando uma história parecia pequena demais para ser lembrada, a trave viu.